Sejam bem-vindos a mais um vídeo e essa é a aula que, se você tem dificuldade com logaritmo, é impossível você terminar essa aula sem entender esse tema. Eu vou fazer você virar a chave para entender logaritmo, e eu digo virar a chave porque logaritmo é um tema fácil, só que as pessoas têm dificuldade porque ainda não entenderam exatamente o que ele é. E esse é o objetivo hoje. Eu vou te mostrar o que é logaritmo de verdade e a gente vai entender por que tem aquelas propriedades, do jeito mais intuitivo possível. Então fique comigo até o final. Inclusive, no final, eu vou te mostrar como a gente vai resolver um exercício em segundos com uma coisa que eu vou te ensinar durante essa aula. Então você precisa ficar até o fim para aprender esse truque. Agora, é importante que você entenda para que o logaritmo existe, tá? E a gente está falando do surgimento do logaritmo lá em 1600 e pouco, ali um pouco depois do Renascimento. E nessa época, os cientistas começaram a olhar para o universo, para o céu, e tentar entender o que acontecia ali. Estudar os planetas, as estrelas. E aí, eu não preciso nem dizer que as contas que são necessárias para entender o que está acontecendo são literalmente astronômicas. Os números são muito grandes, são muito difíceis de trabalhar. Então, eles necessitavam de uma ferramenta para facilitar essas contas. E essa é a intenção do logaritmo. Ela é uma ferramenta para fazer contas, numa época em que não se existia uma calculadora. Inclusive, calculadora é uma coisa bem recente, talvez até por volta dos 50 anos que a gente tem acesso a calculadoras. E antes disso, era impossível você fazer uma conta de uma engenharia ou algo mais complexo sem uma tabela de logaritmos e uma tabela de trigonometria. Então, essas ferramentas, elas são úteis toda a história da humanidade em que não existia um calculador. Por isso que hoje, talvez até não faça tanto sentido estudar logaritmo como uma ferramenta para fazer conta. Mas, ainda assim, esse tema ficou por tradição na nossa educação, não tem nenhum problema, só que você precisa entender que ele era muito mais útil antigamente, antes da calculadora. Então, para a gente realmente entender o que é logaritmo, você precisa entender que, quando eu escrevo isso daqui, eu posso fazer 3 perguntas diferentes. Então, eu vou colocar aqui para você. Pergunta 1, 2. A primeira pergunta é: se eu tenho 2 elevado a 3 e eu quero saber o que vem desse lado? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é: se eu tenho isso daqui, alguma coisa elevado a 3, e eu sei que isso dá 8. E a última pergunta é: eu tenho 2 elevado a alguma coisa, e eu sei que isso também dá 8. Então, a gente tem 3 perguntas distintas. Uma pergunta: eu quero saber qual é o resultado dessa conta. A outra eu quero saber qual é a base dessa conta, já tem o expoente e o resultado. E aqui eu quero saber o expoente. Quando a gente está lidando com esse tema, a gente está falando basicamente de um assunto que se chama potenciação. Quando a gente está falando daqui, veja, como é que você faria para descobrir quem é esse quadrado? Você teria que tirar a raiz cúbica dos dois lados, certo? Então a raiz cúbica de 8 você ia ver que dá 2. Então isso aqui é um tema que se chama radiciação, que pode-se entender que está extremamente associado com potenciação. Agora, eu tenho a base, eu tenho o resultado e eu quero saber quem é o expoente. Isso daqui é o logaritmo. Inclusive, uma outra forma de eu escrever exatamente isso, querendo descobrir quem é esse quadrado, é simplesmente falar que o log de 8 na base 2 é esse quadrado. Então vamos entender. Aqui eu estou dizendo qual é o expoente que na base 2 dá 8. Eu quero saber quem é o expoente. Esse expoente é isso daqui, ou seja, é o próprio log. E um dos motivos que causa dificuldade dos alunos do logaritmo é porque a notação logaritmo ela é esquisita, né? É uma coisa muito grande para representar simplesmente um expoente. Claro que isso tem razões históricas, eu não vou entrar nos pontos agora, mas isso prejudica um pouco o entendimento do aluno. Mas você precisa entender que o logaritmo é simplesmente um expoente. Eu estou querendo saber o expoente dessa conta. Da mesma conta, você vê, eu tenho 3 maneiras diferentes de fazer perguntas sobre essa conta. E um elemento específico, quem responde essa pergunta é o log. Log resume para a gente o expoente dessa conta. Claro que essa conta aqui a gente sabe que resulta em 3, não preciso nem dizer, tá? Mas é só para você entender que o expoente na base 2, que resulta em 8, é o 3. É isso que o log é.
Posso até fazer um exemplo aqui menor para você, que é, se eu falo para você, quanto que é log de 81 na base 3? O que eu estou te perguntando? Qual é o expoente que na base 3, quando eu elevo 3 a esse expoente, resulta em 81? E aí, não é muito difícil você ver que a resposta disso é 4. E é a mesma coisa eu escrever que 3 elevado a 4 é 81. Beleza? Então esse é o grande segredo para você entender logaritmo. Ele é simplesmente a forma mais básica de você entender um expoente. Toda essa estrutura diz pra gente qual é o expoente na base 3 da 81, que é o que a gente está vendo aqui. Então são duas formas de você enxergar exatamente a mesma coisa. E com essa ideia fundamental de logaritmo, a gente consegue descobrir todas as propriedades, que são as propriedades mais elementares de logaritmo. Você vai ver que elas fazem total sentido, você não precisa decorar absolutamente nada. Então a nossa primeira propriedade. Para a gente entender essa propriedade, eu começo com a seguinte pergunta. Qual é o log 32 na base 2? O que eu estou perguntando? Qual é o expoente que na base 2 dá 32? Ou seja, 2 elevado a quanto é 32? E aí é fácil você ver que isso é 5. Em outras palavras, 2 elevado a 5 é 32. Tá? Tá, mas e aí? Cadê a propriedade? Vamos ver. Eu vou reescrever essa conta de um outro jeito. Eu vou dizer que 32 é 2 vezes 16 na base 2. Beleza. E aí, eu tenho dois números aqui. Eu vou separar esses dois números e vamos ver o que dá. Eu tenho log de 2 na base 2. E eu tenho log de 16 na base 2. Eu não sei o que vem aqui, eu só estou investigando isso. Responde essa pergunta para mim. Qual é o expoente que na base 2 dá 2? Ou seja, quanto que eu tenho que elevar essa base para resultar em 2? Fácil você ver que isso é 1. E aqui, qual é o expoente que na base 2 vai dar 16? Então também não é difícil você ver que isso é 4. Beleza. Então vamos olhar agora quanto que tinha que dar essa conta. Porque, ó, esse cara é isso. Então essa conta tinha que dar 5. Esse 5 aqui. Então aqui também tem que dar 5. Então eu te pergunto, qual é o sinal que eu coloco aqui para que essa conta dê 5? Eu acho que é fácil você ver que é simplesmente um mais. Então aqui teria que ser mais. Bem? Mas se você não está satisfeito, vamos investigar mais um caso. Se eu tenho log e 32 eu posso falar que é 4 vezes 8. De novo, mesma coisa, 4 vezes 8 dá 32, e aí eu vou separar esses dois logs. Então vou ter log de 4, log de 8, tudo na base 2. E aí vamos ver, log de 4 na base 2, qual é o expoente que na base 2 dá 4? Então isso aqui tem que ser 2. Log de 8 na base 2, qual é o expoente que na base 2 dá 8? Que inclusive já tinha resolvido, isso é 3. E aí a gente sabe que essa conta, como isso é 32, também tem que dar 5. E se isso dá 5, de fato, o único sinal possível aqui é o mais. Então a gente consegue, vendo essa propriedade de forma intuitiva, lembrando, eu não estou demonstrando ela, eu só estou tornando ela intuitiva para você entender como é que a gente explora isso e ver que de fato não poderia ser diferente. Tá? Então a propriedade é o seguinte, quando eu tenho um log de uma multiplicação dentro dele, A vezes B, certo? E a gente tinha aqui o A e o B. O que isso virou? Virou uma soma de dois logs, claro, com a mesma base. Então aqui vai virar log de A mais log de B. Essa é a propriedade que a gente descobre de uma forma relativamente intuitiva, tudo bem? Então, quando eu tenho uma multiplicação dentro, eu separo em dois logs. Agora vamos investigar a nossa segunda propriedade. E eu começo dizendo para você uma coisa, de novo, bastante simples, que é log de 5 na base 5 é 1. De novo, faz muito sentido, porque 5 elevado a 1 dá 5. Então, faz sentido esse resultado. Que, de novo, como eu falei,
seria o equivalente a escrever isso aqui. E aí, eu quero investigar com você outras formas de escrever esse 5 aqui dentro. Então, eu posso escrever ele como log de 125 sobre 25. Isso na base 5. Beleza? Isso daqui também dá 5, né? 125 dividido por 25 também dá 5. Então, eu sei que essa conta tem que ser igual a essa, tem que dar 1. Agora, eu vou separar, da mesma forma que a gente fez ali, esse 125 e o 25. Então vai ficar log de 125, log de 25. Quanto é log de 125 na base 5? Ou seja, qual é o expoente que eu tenho que levar o 5 para dar 125? É o 3, tá? Não é muito difícil você ver isso, é 3. E no caso, para o 5 resultar em 25, eu tenho que levar um expoente 2, tá? Então aqui a resposta seria 2. E a gente sabe que essa conta tem que ser igual a essa, tem que dar 1. Então eu te pergunto, qual é um possível sinal que a gente coloca aqui para que isso dê 1? É fácil você ver que tem que ser um menos. Então aqui teria que ser menos. Beleza. Como a gente não tem exata certeza, vamos investigar mais um. Então a gente tem log de 25 sobre 5 na base 5. Vamos ver quanto isso vai dar. De novo, vou separar log de 25, log de 5. E aí, ó, log de 25 na base 5, a gente já viu que é 2. E log de 5 na base 5 é 1. Então, de novo, a gente sabe que essa conta tem que dar 1. E aí eu te pergunto mais uma vez, qual é o sinal que eu tenho que colocar aqui? Para que isso dê 1, só pode ser menos. Então, entendido agora, vamos anunciar a propriedade. Qual é a propriedade? Que log de A dividido por B, ou seja, quaisquer números A e B, que não sejam zero, tá? É importante falar isso. Isso vai ser log de A, log de B, com sinal de menos. Então essa é mais uma propriedade que a gente encontrou de uma forma razoavelmente intuitiva. Acredito que seja simples você entender por que aqui tem que ser menos e por que aqui tem que ser mais. Acho que já ficou fácil para você ver. Claro que uma coisa que eu esqueci de falar, né? Aqui tem que ser tudo na mesma base, tá? A gente está considerando aqui tudo na base 5 nesse exemplo. E aqui também a gente colocou tudo na base 2. Então, importante que isso é válido para uma mesma base. Vamos investigar mais outra propriedade. E antes de a gente continuar para a próxima propriedade, eu não fiz isso com a primeira, mas eu vou fazer com a segunda aqui, que vai ser o mesmo processo. Eu quero que você consiga enxergar isso, além desse fato de fazer sentido desses exemplos que a gente deu, mas enxergar isso transformando num expoente, escrever isso em outra linguagem. Então, aqui é o seguinte, ó. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando que isso aqui é um expoente. Log de A na base C é um expoente. Expoente de quem? Da base C, que resulta em A. Né? É isso que o log diz. Vou falar que esse expoente aqui seria um x. Então, vou reescrever isso aqui dessa forma. Claro que C, que é a base que a gente está considerando, resulta em A quando tem um expoente x. O que é esse x? De novo, o x é o log inteiro. Todo esse bloco seria o expoente. E a gente sabe que na base C resulta em A. Então, na base C resulta em A. Bem? E aqui eu vou escrever a mesma coisa, que é um expoente chamado de y, que na base C resulta em B. Então, na base C resulta em B. Veja, não estou fazendo nada de novo que a gente já fez, tá? Igual esse exemplo de transformar um log no expoente. É exatamente a mesma coisa, só que aqui é com letras, para você entender que essa propriedade funciona sempre. E agora o que a gente está vendo? Esses expoentes estão associados com esse único expoente. Esse único expoente é quando eu divido A por B. É o expoente do C quando eu divido A por B. Olhando aquilo lá, eu vou dividir A por B. Vamos ver. A dividido por B, que é o que está escrito aqui, vai ser C elevado a x, C elevado a y. É o que a gente tem aqui. E isso a gente já sabe pela propriedade das potências que você já aprendeu, que isso é C elevado a x menos y. Então aqui está o motivo dessa propriedade ser menos. É exatamente aquilo lá. O que está dizendo? Que o expoente de A dividido por B, que é o que está dizendo isso aqui,
é a subtração do expoente de A e do expoente de B. Ou seja, é a subtração do x do y. Exatamente aquela mesma propriedade de potenciação. E seria a mesma coisa na soma, né? O produto A vezes B daria x mais y lá em cima. Então é a mesma coisa, tá? É outra forma de se enxergar aquela propriedade. Então, se você entende as propriedades das potências, quando você divide, você está subtraindo, quando você multiplica, você está somando, etc., não tem por que você não entender logaritmo. É exatamente a mesma coisa, vista de uma outra forma de escrever, mas representa o mesmo fenômeno. Então, entendido isso, essa ponte de um para o outro, vamos ver a próxima propriedade. Então, nossa terceira propriedade, ela começa com um exemplo, que é esse aqui. A gente tem log de 9 na base 3. Quanto que seria esse log? Bom, qual é o expoente na base 3 da 9? Seria o expoente 2, tá? Beleza, eu já sei que isso é 2. Eu não vou escrever, mas a gente vai ver onde vai chegar. 9, eu posso falar que é 3 ao quadrado. Né? O expoente 3 ao quadrado, então esse é o 9. E eu posso escrever isso como log de 3 vezes 3. Por que eu fiz isso? Porque quando eu tenho uma multiplicação dentro do log, eu já sei o que acontece. Né? Com o expoente eu não sei, mas quando tem multiplicação, eu sei. Foi a primeira propriedade que a gente viu. E aí, exatamente o que eu vou fazer. Eu vou separar em dois logs diferentes. Então aqui, log de 3 na base 3. E eu sei que isso tem que ser mais log de 3 na base 3. Certo? Então eu tenho duas coisas iguais se somando. O que eu posso fazer então? Eu posso falar que isso é 2 vezes log de 3 na base 3. Beleza, claro que eu já sei quanto que é essa conta, mas não importa o resultado da conta pra gente. A única coisa que importa é que você olhe esse 2 e esse 2. O que aconteceu? Esse 2 que estava no expoente veio parar aqui embaixo, multiplicando esse log. Será que isso acontece sempre? Vamos ver. Vamos fazer mais um exemplo para ficar claro. Eu vou fazer agora log de 8 na base 2. Como é que eu escrevo 8 com uma potência de 2? É só você falar que isso é 2 elevado a 3 na base 2. E aí, de novo, se é 2 elevado a 3, eu posso falar que isso é uma multiplicação de 2 3 vezes. E como eu quebrei aqui em produtos, ou seja, em multiplicação, eu sei que o log, pela primeira propriedade, vai dar uma soma. Então vamos ver. Isso é log de 2 mais log de 2 mais log de 2. Estão os três se somando pela primeira propriedade. E aí eu tenho três coisas iguais se somando. E quando eu tenho três coisas iguais se somando, eu posso resumir isso em 3 vezes o log de 2 na base 2. E mais uma vez, surge esse expoente aqui embaixo. Então eu acho que não tem jeito. Realmente o log tem essa propriedade de o expoente vir parar multiplicando o log. Então vamos anunciar junto comigo essa propriedade. Então quando eu tenho log de A elevado a B na base C, isso é a mesma coisa que B multiplicando log de A na base C. Essa é a nossa terceira propriedade. E essa propriedade, inclusive, que alguns professores gostam de falar que é a regra do tombo. Você vê que isso é até meio tosco, porque não é exatamente um tombo. O que está acontecendo aqui é que esse produto vira soma e a soma a gente resume nisso. Então, ao invés de um aluno entender isso de uma forma decorada e sem sentido, porque fala para mim, se você já viu essa propriedade uma vez, ela fazia sentido para você antes de ver isso? Não faz sentido. Por que o expoente tombaria? Né? Não faz sentido. E aí começa a se inventar um monte de história para isso. Tomba, peteleco, regra do peteleco e assim vai. Então são coisas que fogem do que é matemática de verdade. Isso aqui você está vendo. Por que essa propriedade faz sentido? Não poderia ser diferente. Não tem como ser diferente, senão as contas não batem, tá? Então essa é uma propriedade importantíssima. E agora eu quero te revelar uma surpresa. Você viu que esse expoente, ele vem simplesmente utilizando aquela nossa primeira propriedade, que o produto vira soma. E eu quero te mostrar que aquela propriedade junto com essa, são a mesma coisa.
Isso é mais forte ainda, porque se você entender essas três coisas como sendo a mesma coisa, tudo vai começar a fazer sentido. Dá só uma olhada. Vamos partir daqui. Eu tenho um log de A dividido por B na base C. Se você conhece aquelas propriedades da potência, e claro, é importante você entender esse tema para entender log, senão realmente fica difícil, mas se aquela propriedade faz sentido para você, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Dá uma olhada, eu posso escrever essa divisão dessa forma. Eu posso falar que é um A, e se o B está embaixo, eu posso falar que ele é B elevado a menos 1 na base C. Tudo bem? Faz sentido? E aí eu tenho uma multiplicação, e aí eu uso a primeira propriedade. A primeira propriedade me diz que isso aqui é uma soma de logs. B menos 1 na base C. É uma soma de logs. E agora eu olho para essa. Isso aqui me diz que o expoente multiplica. Então eu tenho um expoente aqui. Vamos ver o que a gente chega. Vai dar log de A menos 1 multiplicando o log de B. E a gente acabou de chegar na mesma propriedade. Então isso aqui derivou daquela e da primeira. E essa derivou da primeira. Então, basicamente, todas essas três propriedades se resumem na primeira propriedade. Então olha como as coisas se conectam, né? Como é importante você entender isso. Fica muito mais fácil você entender logo assim. Se aquelas propriedades fazem sentido, e a primeira muito mais, então todas se voltam para aquela propriedade. Beleza? Agora então eu vou te mostrar a nossa última propriedade. Então agora é a nossa quarta propriedade. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu tinha mostrado que a segunda propriedade, através de um ponto de vista das potências que a gente viu, que chegou no expoente x menos y. Essa propriedade e todas as outras, você também consegue fazer essa analogia para o expoente. Então eu convido você a treinar isso como exercício. Pega essas quatro, com exceção da segunda que a gente já fez, e transforma elas de um ponto de vista do expoente, da exponencial, para você ver que, na verdade, essas propriedades são aquelas mesmas propriedades da potenciação, beleza? Então fica aí um exercício já para você fazer depois. Então vamos ver a nossa última propriedade. Eu vou pegar o log de 64 na base 4. Log de 64 na base 4. Bom, você pode tentar multiplicando. 4 vezes 4. Quantas vezes tem que multiplicar para chegar em 64? Então, esse expoente você vai ver que é 3. Agora eu vou olhar isso daqui de um outro jeito. Eu vou ver o log de 64 na base 2 e eu vou ver o log dessa base na base 2. Bom, o log de 64 na base 2, qual é o expoente disso, né? Qual é o expoente na base 2? Você tem que multiplicar o 2 6 vezes para chegar em 64. Então a resposta disso seria 6. E 4 na base 2 é fácil, isso é 2. Agora vamos olhar. Eu tenho 6 e 2 e eu tenho 3. Qual que seria a operação que relacionaria esses três números aqui? Vamos explorar outra situação. Vamos ver agora log de 625 na base 25. Então, uau, isso aí é grande. Mas ó, 25 ao quadrado já é 625. Então o expoente é 2. Sem muitos problemas. E aí eu vou olhar esse logaritmando, que é o que a gente chama, e essa base de outro jeito. Outra base, né? Vou olhar aqui, ó. 625 na base 5. E eu vou olhar log de 25, que é essa base aqui, na base 5. 625 na base 5. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 5? Ou melhor, qual o expoente do 5 vai dar 625? E aí você vai ver que o expoente é 4. E qual o expoente do 5 para dar 25? O expoente é 2. E aí, de novo, eu te convido a você olhar esses números e esse número. Esses números e esse número. Qual é a operação que a gente tem que fazer para desses números chegar nesse? E daqui chegar aqui. Aqui, se você olhar, é fácil ver que 6 dividido por 2 dá 3. E aqui 4 dividido por 2 também dá 2. Então, só pode ser essa operação. Uma divisão entre esses números vai resultar no número anterior, que é 3. E qual é a propriedade, então? Essa propriedade a gente chama de mudança de base. Então, para eu mudar a base do que era, eu escolho a base, aqui eu escolhi a base 2, só que os resultados eu divido. Então, vamos anunciar essa propriedade, que é
log de A numa base C é o log de A dividido pelo log de C, ou seja, é a base anterior numa nova base que eu escolho, que eu vou chamar de base B. Então essa é a nossa última propriedade das mais comuns de logaritmo. E essa daqui, da mesma forma que as outras, daria para você fazer uma analogia para a exponencial e demonstrar que essa propriedade é o equivalente a uma outra propriedade da exponencial da potenciação. É a mesma coisa. Agora, visto essa propriedade, quero recapitular uma coisinha com você. Vamos só voltar um pouquinho no começo da aula. A gente viu que o logaritmo é um expoente. Então, se eu falo para você log de A na base B, eu estou simplesmente te perguntando qual é o expoente do B que resulta em A. Essa é a minha pergunta. Ou seja, esse quadradinho aqui é a resposta do logaritmo. É o próprio logaritmo em si, é o expoente. O logaritmo é o expoente. Daqui já vai aquela outra regrinha que os alunos ficam decorando, que esse B faz, ó, né? Ele eleva, que ele sobe, e aí um monte de novo crescimento. De novo, não tem essa regra. É um conceito. Você entende que o log é um expoente, desce de A, pega a base e eleva. Não. É um conceito, é um expoente. Isso já é um expoente. É a definição, é a essência, é o que é o log. Então não precisa ficar decorando, eleva. Se você entender que é um expoente, muito mais fácil. E entender isso te permite entender uma outra coisa. E essa outra coisa quase ninguém entende. Vê? Se eu digo para você que isso é um expoente, então ao invés de eu escrever b elevado a esse quadrado, de novo, quem é esse quadrado? Esse quadrado, esse expoente, é o log. Né? É isso que a gente está discutindo. Então, ao invés de escrever isso, eu vou escrever isso. Então, b elevado a log de A na base B. E quanto dá isso? A. Olha só, outra coisa que eu já vi, cansei de ver alunos que não entendem. E eu digo isso não culpando os alunos, a culpa é de quem ensinou logaritmo. Porque veja, se você ensina logaritmo falando que é um expoente, é muito simples entender por que isso é verdade. Como é que os alunos aprendem isso da maneira mais comum, assim, pessoal? Olha, quando você tiver essa situação, você corta a base do logaritmo com essa base. E aí o que sobra é o A. Mas faz sentido isso? Faz sentido. Por que não faz sentido? Porque você não está entendendo o que é o log, certo? Vamos ler isso aqui da maneira como a gente aprendeu. Quando eu digo isso aqui, eu estou falando qual é o expoente que na base B resulta em A. Esse é o expoente, tudo aqui é o expoente que na base B resulta em A. Se eu pegar esse expoente e elevar a B, o que você acha que vai dar? Uma resposta. Só pode dar o A. Que é exatamente o que eu estou dizendo aqui. O expoente na base B resulta em A. Quando eu pego o expoente e coloco um B, tem que dar o A. Essa é a ideia, é a definição de logaritmo. Por isso que isso aqui, ou você entende como uma coisa óbvia, ou você não entende. É difícil uma pessoa que entende mais ou menos isso aqui. Né? Porque ou você entende completamente, entendendo que o log é um expoente, ou você não entende nada. E por isso que eu estou te mostrando isso. Se você entender isso, vai ficar muito simples entender isso. Isso aqui virá óbvio para você, tá? Esse é o ponto que eu queria ressaltar. Eu agora vou te ensinar uma coisa que vai te permitir fazer um truque que a gente vai fazer no fim da aula. Eu vou começar a falar dela agora. Essas duas coisas que eu vou te ensinar, uma se chama característica e a outra se chama mantissa. Daqui a pouco eu te explico o que é mantissa, eu vou começar explicando o que é característica. Agora, antes de eu falar, tudo que eu vou dizer aqui para você só funciona para logaritmos na base 10, tá? É a base decimal, que é o nosso sistema de numeração comum que a gente usa. É base 10. Então tudo que eu vou falar só funciona na base 10, tá? Fique bem claro. Então vamos lá. Supondo a base 10, então, vamos analisar o seguinte. Quando a gente tem log de 1, eu não vou colocar base, mas eu estou considerando base 10, tudo bem? Log de 1, na verdade, log de 1 em qualquer base dá 0. Por quê? Porque qual é o expoente de qualquer base que resulta em 1? Quanto que é, por exemplo, 10 elevado a 0? É 1. Então o expoente é 0. Tá? Então log de 1 é sempre 0. Se a gente olhar agora, log de 10.
Log de 10 na base 10 significa qual é o expoente de 10 que eu tenho que levar para dar 10. E aí tem que ser 1, claramente. E depois, vou olhar o log de 100 na base 10 também. Então, qual é o expoente do 10 que dá 100? O expoente é 2. Tá? O que eu quero falar com isso? Aqui, entre esses números, entre o 10 e o 100, você tem outros números, 11, 12, 13 até 99. E aqui, entre o 1 e o 10, você também tem outros números. O que eu quero que você perceba é quantos algarismos tem esse número? 3 algarismos. E o log deu 2. Quantos algarismos tem esse número? 2. E o log deu 1. Quantos algarismos tem esse número? 1. E o log deu 0. Então veja, a quantidade de algarismos parece que diminui 1. Isso significa que se eu pegar qualquer log aqui no meio, então, sei lá, log de 5, isso na base 10, tá? Como esse aqui é um algarismo, vai dar 0, alguma coisa. Se eu pegar um log aqui no meio, vou pegar aqui log de 20. Log de 20, sendo mais preciso, vai dar 1,301. Então, ó, 2 algarismos de 1. Qual é a conclusão disso? Quando você extrai log de um número, supondo o log seja a base 10, a parte inteira do logaritmo, que é o que a gente chama de característica, isso aqui é a característica, ela vai ser o número de algarismos menos 1. Então, ó, vou anotar aqui para você. A característica é o número de algarismos do número que você está analisando, tirando o log, menos 1. Isso é a característica. Tudo bem? Sempre que você extrair um log de número na base 10, você vai ter isso. E agora eu vou falar para você o que é a mantissa. Para você entender a mantissa, eu quero que você perceba agora isso daqui. Você tem o log de 2 na base 10, também na base 10. Ele é aproximadamente 0,301. O log de 20, como a gente viu, é 1,301. Agora eu vou adivinhar quanto que é o log de 200. Isso é 2,301. O que está acontecendo aqui? Veja que depois da vírgula está tudo igual. Isso daqui é igual a isso, é igual a isso. Isso é o que a gente chama da mantissa. É a parte decimal do logaritmo, do resultado, tá? Esses números que são da mesma família, vamos dizer assim, o que eu quero dizer por números de mesma família? São números que eles têm os algarismos iguais e a única diferença deles é que eles têm um zero a mais ou menos. Eles vão ter sempre a mesma característica. Por que disso? Um exemplo é você pegar esse log de 200 e escrever 200 como 2 vezes 100. Então isso aqui é log de 2 vezes 100. Log de 2 vezes 100 é log de 2 mais log de 100. Só que o log de 2 é aquele lá, 0,301. E o log de 100 é 2. Então por isso que isso com isso dá 2,301. E essa parte decimal vem desse log aqui, ou seja, é o log do número especificamente sem o zero, né? Então, a partir dele, o log de 2.000, o log de 20.000, 200.000, 2 milhões, vai sempre terminar com 0,301 e assim vai embora. Claro que aqui, aproximação. Tudo bem? Essa é a mantissa, certo? Então, ó, vou fazer um exercício aqui. Se eu quiser saber o log de 2 milhões, eu junto os dois conceitos que eu vi. Eu vejo a característica, tem que contar o número de algarismos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Então a característica vai ser 6. Número de algarismos menos 1. E quem que vai ser a mantissa? Se eu começo com esse 2, então esse aqui é 301. Assim, beleza? Então essas são dois pontos importantes quando a gente tem o log na base 10. Que é a característica e a mantissa. A parte inteira e a parte decimal e o que elas representam. Dito isso, então, você está preparado para ver esse exercício da Unifesp feito em segundos. Então vamos ler ele aqui, ó. A tabela apresenta valores de uma escala logarítmica decimal das populações do grupo ABC de pessoas. E ele te dá a tabela e, por algum motivo, a população do grupo E está ilegível. A partir dos valores da tabela, pode-se deduzir que a população do grupo E é
Então não vou nem escrever nada. Dá uma olhada nessa tabela. A gente tem na última linha os logs, né? Log na base 10. E o que é importante você ver? Não a característica, mas a mantissa. Da população E, você vê que a parte decimal desse log é 54407. Dá uma olhada nas outras colunas se você acha alguém que tem a mesma mantissa. Se você não achou ainda, é só você olhar na coluna B. Na coluna B, você tem o 54407. E quem é a população que dá um log desse número? É uma população de 35. Ué, e o 35 está diretamente associado com a mantissa. Então, é só você olhar nas alternativas e olhar um número que começa com 35. E de fato, é a alternativa E. Acabou o exercício. Beleza? Então você vê um recurso extremamente útil para você resolver exercícios de uma maneira mais segura, mais rápida, como esse que você acabou de ver. Inclusive, feito o exercício, beleza, acabou em segundos, mas vamos entender o porquê que é isso. Se você vê o 5 ali do E, diz pra gente que esse número tem que ter 6 algarismos, né, que é a característica. E de fato, 350.000 tem 6 algarismos, então tá tudo coerente. Beleza? Fez sentido? Espero que eu tenha agregado nesse vídeo com essa aula o seu conhecimento de logaritmo e eu realmente espero de coração que você tenha terminado essa aula entendendo realmente o que é logaritmo. Se não ficou claro, se ficou qualquer dúvida, ou se você gostou, se fez diferença para você essa aula, comenta aí embaixo que eu quero saber, dá um like no vídeo e lembre de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos conteúdos. E se tem algum tema polêmico, você tem dificuldade e quer entender realmente aquele assunto, deixa nos comentários também que eu vou querer saber. E lembrando um convite super importante, que além de deixar o comentário e se inscrever no canal, entrar no nosso grupo do Telegram, que lá eu também mando os conteúdos exclusivos, você vai ficar sabendo sempre que sair um conteúdo fresquinho no nosso canal, nas outras redes sociais, e lá a gente se comunica por áudio também, dá uma interação mais próxima. É só você clicar no primeiro link que está aí na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.